projeto, como eu disse, particular, que visa a questão da história de Canané e mostrar principalmente para os munícipes, aquelas pessoas que não tenham acesso, que não tenham o conhecimento da sua verdadeira história, da onde você mora. Então aí a gente pede a parceria de algumas pessoas que entendem da história, que faz de coração mesmo. Então hoje, mais uma vez, estaremos na companhia do João Carlos Borges, né, historiador, memorialista, pesquisador dessa linda história que se chama Cananéia. Hoje, aqui atrás de mim, ó, a gente está descendo, era o antigo porto, um dos principais portos de Cananéia na época Brasil Colônia, né, na época que Cananéia começou a se difundir, tá ok? Um pouquinho antes até mesmo do porto principal, que era o Porto do Bacharel. Para quem não sabe, fica ali onde a Dersa ocupa hoje com a balsa, né, fazendo a travessia da Ilha Comprida, Cananéia, Ilha Comprida, tá? Estamos também na presença da nossa amiga, irmã, Ana Flávia, a juventude, para saber da história, para saber um pouco do que Cananéia tem, ok? Aonde nós estamos, ó, né? Lembrando bastante como era antigamente, né? As vielinhas, ali como falei, né? Ó, a balsa, a Dersa, tá ok? Com você, João, vamos lá, mais um capítulo dessa linda história. Boa tarde, pessoal. Deixa eu só aqui para facilitar a nossa conversa um pouquinho, né? Estamos aqui num ambiente maravilhoso, né? E hoje eu quero contar um pouquinho da história. Por que Cananéia? Qual a origem desse nome? É uma origem tupi? É uma origem europeia? Então é isso que a gente vai tentar dizer para vocês hoje. Contar essa parte aí, que é muito importante, muito pouco divulgada, né? Muito poucas pessoas sabem da origem do nome Cananéia. Alguns falaram que era Cana Régia, outros que eram origem da Caniné, uma das esposas do Bacharel, que teve só 6. Começamos com Cabral, descobrindo oficialmente o Brasil, né, no dia 21 de abril de 1500. Antes de vir para cá, de chegar aqui, ele passa nas Ilhas Açorianas, passa em Bezeguice, no Senegal, depois vem ao Brasil. Daqui ele manda Gaspar de Lemos voltando com uma naveta para Portugal, dizendo que o Brasil estava oficialmente descoberto. E então ele pega a rota da África do Sul, contornando o cabo da Boa Esperança, e vai para Madagascar, e depois ele vai para as Índias, né? Para Calicut e dominar essa parte oeste da Índia. Gaspar de Lemos, quando chega em Portugal, o que ele vai fazer? Ele vai contar o acontecido, os pontos de parada, e ele então vai ajudar a organizar a expedição de 1501-1502, Gonçalo Coelho, e o cartógrafo Américo Vespucci. Realizada essa expedição em 1501, eles vêm para o Imbezê, no Senegal, como eu disse, e esperam o retorno da frota de Cabral. O que acontece? A frota de Cabral chegando, trocam figurinhas, digamos assim. Cabral vai para Portugal, terminar o périplo dele, e aí, inclusive, ele some da história, e Gonçalo Coelho com o Américo Vespucci, então, vem ao Brasil. Troca os nautas, alguns nautas trocaram de lugar, né? E alguns nautas que vieram das Índias trocam de lugar com alguns portugueses né, que vieram encontrá-los, e então vêm para o Brasil. Usando a alogia católica, explorando a costa, mapeando a costa brasileira,
Eu só vou contar o nosso lado, tá? Não o lado que vai até Belém do Pará, que a frota se divide. Então, chegando, usando a logia católica, chegando no Rio Grande do Norte, eles encontraram um cabo. Então, que dia que é hoje? É o dia de São Roque. Então, Cabo de São Roque. Descendo mais um pouco, eles encontram um outro cabo. Que dia que é hoje? Santo Agostinho. Então, Cabo de Santo Agostinho, nós estamos em Pernambuco. Descendo um pouco, eles encontram uma enorme baía. Que dia que é hoje? Todos os Santos. Então, Baía de Todos os Santos. Descendo mais um pouco, eles encontram uma enorme Angra. E que dia que é hoje? Reis. Nós estamos no sul do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. E de repente, interrompendo a logia católica, chegam aqui, a 24 Viladeza, e eles falam Barra do Rio Cananor. Por que chegaram aqui no dia 24 de janeiro de 1502? Por que não deram o nome de um santo? Por que Barra do Rio Cananor? Né? Então, vamos aí a história e as lendas. O bacharel, chegando aqui, fixou-se na aldeia de Maratayama e ele faz amizade com o cacique, Ariró, e ele então acaba casando com a filha, a Caniné, a filha do cacique. Tem uma base histórica. Então, histórica é uma verdade. O resto é lenda. Existe no livro de Mateus, na Bíblia, o encontro da cidadã cananeia, cidadã do povo cananeu com Cristo. Mas isso é lido na quaresma, né? Mateus é quaresma. Então, o encontro da cidadã cananeu, a cananeia com Cristo, em verde, né? Em dois trechos em verde. E, aliás, é uma perigosa brincar com ela, porque ela tem um pó de mico horrível, que dá uma coceira que você não para até arrancar sangue. Ela é bonita, bem lavadinha, bem escoradinha, é uma decoração fantástica. Então, tudo isso é lenda. Para nós, historiadores, nós vamos no fundo da realidade. Como eu falei, em Bezeguixe, quando o Cabral voltou para cá, trocou as navetas, as naus, algumas pessoas que quiseram vir para o Brasil, que não queriam voltar para Portugal, porque tudo essas navegações poderia enriquecer, ou você morria ou você ficava rico, né? Então a ganância de alguns nautas mais experientes, eu falei, não, eu vou para lá e vamos começar tudo de novo, né? Foi o que aconteceu. Os portugueses, quando chegaram em Calicut, com Vasco da Gama, lá pelos idos de 1498, enroscaram com o Samorim de Calicut. Os comerciantes locais se acharam preteridos e com medo de perder o comércio, a liderança do comércio, e eles atacam os portugueses de noite. E os portugueses só conseguem escapar a canhonaço, né? Eles tinham as naus eram bem preparadas e com os canhões eles conseguiram fugir. E eles fugiram para cima de Calicut, que é o reino de Cananor. O Samorim do reino de Cananor não morria de amores por Samorim de Calicut. Se alia os portugueses. E os portugueses então descem bem armados com muito mais homens e dominam Calicut e começa a história da dominação portuguesa nas Índias, né? Nas Índias Orientais. E aí a entrada do reino de Cananor é por uma baía recheada de braços de rios, né? E Cananéia se você entrar no Google, procurar acima de Calicut Cananor, você vai
dá um print e você vai ver baías e canais e uma entrada de rio. Se você chegar aqui no nosso Lagamar de Cananéia, entra, dá um print, você vai ver que é uma entrada de rio parecida e baías e canais quase que irmãos, né? E isso é bastante interessante. A diferença é que lá todos são rios. E aqui é tudo braço de mar. E para entrar nesse braço de mar nas nossas ilhas, elas são oblongas, elas são muito perto do continente, formando baías e canais. Então deu uma impressão para os portugueses que acabaram de chegar, que isso aqui eram rios, parecidos com a entrada de Cananor, nas Índias. Só que tinha uma barra. Por quê? Era um braço de mar. Todos isso aqui, baías e canais, braços de mar. As nossas ilhas muito perto umas das outras, muito perto do continente, mas tinha uma barra. Por isso eles colocaram o nome de Barra do Rio Cananor. E nas corruptelas que foram nesses 400 anos, quase 500 anos, foram aportuguesando, atupizando. Na época do Brasil, nos primórdios do Brasil, se falava aqui, não se falava o português, não se falava o espanhol, não se falava o francês arcaico, o inglês arcaico. Se falava uma mistura dessas línguas com o tupi, chamado Nhangatu, que era a palavra língua geral, muito utilizada no Brasil até 1754, quando o Marquês de Pombal, ele então, percebendo os movimentos libertários, que ele poderia perder o Brasil, ele proíbe que os jesuítas, expulsa os jesuítas do Brasil, ele proíbe que os jesuítas ensinassem esta língua, né, nas escolas jesuíticas. Eles ensinassem o Nhangatu. Então, ele obrigou os portugueses e todos os brasileiros aqui, que viviam, né, os mestiços, os indígenas, a falar a língua portuguesa da época. É que formatizou a nossa língua atual. Português, por isso que o nosso português é diferente do português de Portugal. E o mais interessante nisso é que nessas tentativas de conquistas brasileiras por holandeses, por ingleses, franceses, italianos, né? Mais as línguas tupis, mais as línguas tupinambás, mais as línguas crioulas dos nossos escravos, né, que vieram da África, misturando a língua Bantu, Hausa, Yorubá, Nagô e outras, né, Mina. Essa mistura toda acabou gerando a nossa língua portuguesa, né, atual. Então, nos últimos 50 anos, existe um movimento PAN, que todas as colônias portuguesas, para que todas as colônias o que hoje são países, eles formalizem a sua... existe uma de formalização, de integração de todas, que em qualquer lugar que haja a língua portuguesa, você consiga entender, ler um livro,